Vamos lá, o que é terapia cristã? Então, primeiro eu vou começar do início, falando um pouquinho sobre... Porque eu sou cristã. E eu sempre busquei ter um relacionamento assim com Cristo, né? Com Jesus. E algumas coisas na minha vida, sabe quando fica agarrando assim? Eu falei, Senhor, gente, eu sou uma pessoa assim que busca a tua palavra. E o que está acontecendo? E aí eu fui fazer um seminário. No seminário, nós estudamos sobre espírito humano e sobre as divisões. Eu achei muito interessante. Sobre o espírito, nós somos espírito, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. E na palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele conversa conosco através do nosso espírito. Mas nós temos a alma. O que é a alma? São as emoções, é a nossa vontade, é o nosso intelecto. Então, é uma coisa mais intencional. Por exemplo, para você ser templo do Espírito Santo, você aceita Cristo, Senhor, vem morar em mim, eu quero ser sua morada. Pronto, tipo assim, eu creio, eu aceito o Senhor. Mas e a alma, as emoções? Aí em Romanos 12:2 fala, né? Não se amoldeis no mundo, ao mundo. Ou seja, não tome a forma do mundo, mas transformai, né, através da sua mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é muito interessante isso, porque você vê que é algo que é voluntário, você tem que ir lá buscar. E em Salmos fala também o seguinte, eu acho incrível, né? Que fala assim, quando penso no passado, Davi falando, quando penso no passado, sinto dor no coração. Então, assim, você vê que fala sobre sentimentos, sobre emoções, o tempo inteiro. Uhum. E aí que eu falei, tá... Agora eu tô entendendo por que o negócio não tá avançando comigo, gente. Porque eu tô jogando minha responsabilidade toda pra Deus. Eu não tô fazendo a minha parte, sabe? Intencionalmente, sabe? Entendendo as minhas emoções, buscando o autoconhecimento. Porque aí eu vou entender sobre o meu temperamento, sobre o temperamento do outro, sobre como vou lidar com meus filhos, sobre limite. São coisas que pra mim passava assim batido. E se você ler a Bíblia, você vai ver que fala sobre salvação. Claro que fala sobre salvação. Sobre ser realmente uma nova criatura, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. Mas 80% da Bíblia fala sobre o comportamento. Como você vai andar, caminhar aqui na Terra. Então, você pegava tudo que acontecia, você jogava para Deus. E aí você começou a entender que... Eu sabia que tinha minha responsabilidade. Mas eu não entendia. Você não tomava para si. É uma coisa assim, excelente pergunta sua, porque eu tinha essa consciência, mas eu não era intencional, entende? Eu trabalho na fé, porque realmente sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu ficava assim, na parte das emoções, eu não sabia quem era essa Mariana. Uhum. Quem foi essa Mariana? Como é que essa Mariana foi criada? Sabe? Eu não entendia que alguns comportamentos meus... Lá de trás. Ah, eu assisti aquele pedacinho hoje. Assistiu? Então, assim, o ambiente, ele nos forma. Nós somos genética, óbvio, mas também somos o ambiente, sabe? E entender isso. E a terapia cristã é o seguinte. Caramba, tá? Pô, mas você viu que eu tô toda, né, esculhambada lá atrás. E agora? E agora que você vai entender a vontade de Deus pra sua vida, a gente olha pra ciência, pro comportamento, mas a gente entende que quando você vive a vontade de Deus, intencionalmente você vai transformando a sua vida. É isso. Então você tem que pegar aquele sentimento, de repente, que lá atrás foi ruim e transformar ele até você meio que se curar, seria isso? Que a palavra ela cura, né? A gente acaba ressignificando. Uhum. Só que quando você vai estudar sobre comportamento, qualquer curso que você vai fazer, PNL, que eu já fiz vários cursos, né? Psicanálise, psicologia. É muito interessante que os estudos, quando você observa, estão muito próximos da palavra de Deus. Uhum. Sabe? Então, você vê que você seguindo a palavra, você tem uma vida bem-sucedida. Concordo. Tem umas coisas assim bem tênues mesmo, que eu achava até que eram bíblicas, e depois eu descobri que não, que era psicologia, mas dá para confundir, né? Porque... é próximo, né? É próximo. A gente tem a sensação que tudo sai da Bíblia. Não é? Mas... nós lemos um livro, tem um pouquinho de tempo, né? Sobre pensamento positivo.
Gente, Aí nós conversamos com um pastor aqui, ele falando pra gente, cara, ele tava relatando o livro, sem de saber.